Olha, nós estamos sofrendo aí, junto com os gaúchos, toda essa questão, todos esses problemas que aconteceram lá. E nós vamos conversar hoje aqui com o Francis Bogossian, que é um mestre, amigo querido, mas um mestre, conhecedor extremo das engenharias. É o atual presidente do IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, ex-presidente da Academia Nacional de Engenharia, ex-presidente do Clube de Engenharia, foi presidente também da Associação Brasileira de Empresas de Engenharia, preside o conselho hoje de duas empresas, a Geomecânica, que executa obras, e a Geocoba, que é uma empresa de realização de projetos. Vem com a gente para você conhecer um pouquinho mais sobre prevenção e sobre ações mitigatórias dos efeitos. Francis Bogossian, muito obrigado por estar aqui conosco, vir compartilhar todo esse conhecimento e experiência que você tem, né, o Francis, porque é para além da academia, você vive e viveu, e continua vivendo na prática, o que são esses grandes problemas climáticos e os efeitos deles. Então, a palavra é sua. Comece sua aula para a gente entender como é que nós conseguimos somar Rio de Janeiro no processo de mitigação dos efeitos que aconteceram no Rio Grande do Sul e depois olhar para tentar fazer que não aconteçam mais na escala que aconteceu. Muito bem, eu queria começar agradecendo o honroso convite, né? E espero que eu venha me desempenhar aqui direitinho. Eu, desde que me formei em engenharia, desde que estudei engenharia, eu trabalhei com o professor Antônio José da Costa Nunes, que foi o fundador da empresa Tecnosolo. Era uma empresa especializada em geotecnia. Então, geotecnia era uma novidade naquela época, na década de 60, era uma novidade do mundo inteiro. E o Costa Nunes era um grande nome internacional, né? E brasileiro era um top aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e me tornar um especialista nesse assunto de geotecnia e que é envolvido muito nessa área de estabilização de encostas e etc. Então, essa é uma oportunidade que eu tive. Fui professor de Mecânica dos Solos 1 e 2, fundações, obras de terra, na UFRJ e na Universidade Privada Veiga de Almeida. E logo fiz uma empresa, né? Eu me formei em 65, comecei a dar aulas em 66 e comecei... E em 72 eu fiz a minha empresa, né? Que completou agora, esse ano, vai completar agora em junho, 52 anos de vida, sobrevivendo aí essa situação caótica. Agora, eu acho que seria interessante, antes da gente falar sobre prevenção, de falar sobre as diretrizes para a construção do Rio Grande do Sul, né? Nós sabemos que a tragédia em curso aí no Rio Grande do Sul, ela mobiliza esforços do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, dentro das suas possibilidades. O governo federal, o presidente Lula já demonstrou aí que está disposto a dar todo o apoio não tradicional, né? nem o tradicional, além do tradicional, e uma notável cadeia de solidariedade da sociedade civil, né? Aqui mesmo a nossa associação comercial está se mexendo. Eu entrei lá embaixo, já vi ali uma coleta, deve ser coleta de material para ser enviado. Ser enviado para lá. É que a gente acredita que a gente tem que ir para além, a nossa vontade é ir para além disso. Isso aí. Então, está demonstrado aqui na entrada do prédio.
a chuva intensa persiste. Isso é lamentável, a gente tem que acordar para essa realidade, né? Em geral, chove uns dias, o que a gente tem visto aqui, depois para de chover, você começa a limpar. Hoje já não tem nem condição de proceder à limpeza. E tudo está mostrando que, com isso, né, não para de chover, as águas tardarão a baixar como consequência disso. A gente não pode esquecer que as atividades econômicas que alimentam os municípios, alimentam o Estado, elas estão virtualmente paradas. Tá? Não podemos esquecer disso, é uma coisa que alimenta, é o combustível para isso. E isso vai levar certamente ao colapso de arrecadação do Estado, né? O Estado vive de arrecadação, né? Todos os estados, os municípios. Então vai sofrer na arrecadação, se está tudo produtivo parado. Então a disposição imediata de recursos financeiros federais, eu considero impositiva, né? E acho que está tocante. Bom, agora, entretanto, diria, a par dessas medidas emergenciais, é necessário colocar em prática, aí, o quanto antes, um plano. Está faltando um plano que contemple o quê? Ações curtas, de curto, médio e longo prazo. Ação curta não, ação longas, de curto e médio prazo. Médio e longo prazo. Que possibilitem o quê? Possibilitem a recuperação da vida econômica, social, política das populações dos municípios afetados e a retomada do desenvolvimento. Quer dizer, tem que ter um plano para isso. Não pode ser na base do achismo. Eu acho que tem que fazer isso. O Francis, sem te cortar, eu ouvi. Vamos fazer um túnel para escoar a água. Eu, de longe, ouvindo uma informação dessa, eu penso logo em você. Eu falo, será que é o túnel que resolve? Que diâmetro é esse túnel? Como que acontece? Vamos abrir para a lagoa escoar água. Será que você não vai criar sedimentos ali? Depósitos de sedimentos? Precisa de um planejamento, claro, né, Francis? E estudos. Existem empresas nacionais altamente habilitadas a fazer isso. E eu li no jornal de hoje que está sendo contratada empresa internacional. Isso é o fim do mundo. É o fim do mundo porque eles não terão a capacidade que as nacionais têm por conhecerem as nossas características de solo e de tudo, né? E isso é extremamente relevante. Nós estamos prontos para ajudar. E indícios de que você não está buscando o mais barato, que é a própria empresa nacional. É claro que uma empresa estrangeira com moeda muito mais forte que a nossa vai custar muito mais caro para estudar e apresentar o plano do que as empresas nacionais. Elas devem estar unidas. Quando nós estudamos a ponte Rio-Niterói, a nossa empresa, que era, naquela época eu trabalhava na Tecnosolo, foi juntada à Geotécnica, que era uma empresa antiga, e nós nos encarregamos de fazer os estudos geotécnicos de fundações da ponte Rio-Niterói. Eu era o coordenador das duas empresas. As duas maiores do Brasil, fazendo os estudos geotécnicos, provas de carga, etc. Quer dizer, ninguém... O sócio chamou a empresa internacional o Antônio Alves de Noronha Filho cuidou da A Noronha, a empresa brasileira, do projeto estrutural da ponte Rio-Niterói. Fizeram um comitê de supervisão técnica, que era não só o professor Costa Nunes, mas também o professor Milton Vargas, de São Paulo, e o professor Vitor de Mello, também de São Paulo. Nós tínhamos reuniões periódicas para fazer o programa de trabalho, analisar os resultados e etc. Então, as entidades nacionais, elas devem, públicas, elas devem estar convidando as empresas privadas do Rio de Janeiro, que têm capacidade para isso, preço para ofertar. Agora, não cheira esquema, né?
Eu me lembro que veio um dinheiro aí do estrangeiro, R$ 200, para estudo das rodovias no Rio de Janeiro. Ao invés de ferrovias, eles bolaram rodovias. Até hoje nós não temos um plano rodoviário nacional como precisaria um país como o Brasil. Por quê? Os fornecedores de dinheiro queriam vender pneu. E vender pneu para trem não precisa. O que interessa para a gente, Francis, o seu discurso está assim extraordinário, o que interessa para a gente e o que vai resolver de forma mais rápida e efetiva os problemas dos gaúchos? Eu acho que quando eles estão na situação que eles estão, não importa para eles ali no meio do problema de onde vem essa salvação. Mas para nós que estamos aqui olhando, nós estamos muito mais perto. Se você pega um avião e para no Rio Grande do Sul, quanto tempo você vai levar a partir do momento que é chamado para chegar lá? É imediato. Você chega no mesmo dia. Isso. Com conhecimento e com uma gama de engenheiros. Nós estamos participando, eu estou participando de uma força-tarefa da engenharia no Rio Grande do Sul, onde o CREA Rio Grande do Sul está encabeçando essa frente, a Ashray, que é uma entidade americana também, mas está aqui no Brasil, o Chapter Brasil, o Capítulo Brasil, está nessa missão. Nós precisamos levar, e eu vou querer continuar ouvindo o que você está colocando, levar quais são os caminhos que a gente vai colaborar para que se restabeleça a ordem, porque você falou uma coisa extremamente importante. O comércio que estava ali, a indústria que estava ali, está parada. Está parada. E aí? Da onde virá o recurso para continuar pagando o salário dos funcionários? Sem dúvida. E o que eu estava dizendo é que a vinda da empresa estrangeira, às vezes, está ligada a isso, que já aconteceu isso no Brasil, né? Na época da ditadura militar. Há empresas que trouxeram dinheiro para o plano de transportes, virou um plano rodoviário e não um plano rodoferroviário, porque interessava os vendedores de pneus. E nós fomos obrigados a contratar projetistas de estrangeiras. O que o Brasil conseguiu, porque gritamos aqui em sinal de protesto, é colar uma empresa brasileira com uma empresa estrangeira. Então, eu, ao ler isso ontem num jornal aqui do Rio de Janeiro, eu fiquei estarrecido. Quer dizer, nós vamos voltar a trazer uma empresa estrangeira para resolver um problema em que nós temos capacidade para dar aulas no exterior. Francis, isso é inaceitável. Com quem que a gente tem que falar? Porque eu costumo dizer que a Associação Comercial do Rio de Janeiro, nesses seus 215 anos, traz uma carga bastante importante de possibilidade de transformação. Temos uma pata de elefante. E onde ela posa, ela marca. Com quem que nós temos que falar? Porque a causa é legítima. É legítima. Com quem que nós temos que falar? É com o Ministério? O Ministro de Infraestruturas. Então, ótimo. Já temos uma missão. Presidência da República, a Casa Civil da Presidência da República, é falar com o Presidente da República. Então, vamos fazer isso, Francis. Eu fui presidente do Clube de Engenharia durante 2 mandatos, foram 6 anos, de 2009 a 2015. Quando terminei meu mandato, eu mandei fazer um livro que seria a coletânea das cartas que eu usei mandar para presidente da República, ministro de Estado, governador de Estado, prefeito de município, dando sugestões de comitês técnicos sobre determinados assuntos que eles estavam se pronunciando de uma maneira, no nosso entender, incorreta. Então, nós temos entidades prontas para fazer isso, o Clube de Engenharia e a Academia Nacional de Engenharia. Ninguém bateu na porta. Eu não sou mais presidente, mas meu mandato terminou ano passado. Mas o presidente que me sucedeu, até hoje, não recebeu nenhum pedido para a academia. E a Academia Americana, desculpem a minha insistência em continuar, a Academia Americana, a NAE, National Academy for Engineering, essa academia é sustentada pela Presidência da República do governo americano.
Então, todos os problemas técnicos são levados à Academia Americana de Engenharia. Aqui nós não temos apoio financeiro nenhum do governo. A Americana é mantida pelo governo americano, num prédio sustentado pela Presidência da República do governo americano. E as posições que requer a opinião técnica antes da política são submetidos à Academia Americana de Engenharia. Ô Francis, eu vou te espetar então. Eu fico meio impaciente para que a gente consiga ter ações que mudem a realidade. Então, eu já vou te espetar que nós consigamos montar aqui um comitê de crise pelo Rio Grande do Sul, aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Diferente dessas entidades, nós não precisamos de dinheiro de nenhum governo para sobreviver. São os nossos pares que estão ali até nos assistindo, que entendem esse valor e se associam à associação, e através disso e dos projetos que nós implementamos, a associação tem sobrevivido durante os últimos quase 215 anos, né? Mas entendo que nós podemos sim montar um comitê de crise aqui para ajudar o Rio Grande do Sul, porque esse comitê de crise, ele vai ser um comitê de crise para Petrópolis, para Teresópolis. Olha só, eu estou repetindo isso várias vezes, porque é uma preocupação. Eu vou chegar lá, na segunda etapa da minha fala aqui. Eu vou chegar lá. A turma lá no CREA Rio Grande do Sul, da Ashley, as organizações precisam ter outras entidades se juntando a eles para formar esse corpo de isento, mas muito técnico para ajudar a resolver o problema. Então, já está aqui uma espetadela para que a gente tenha um comitê de crise aqui no Rio de Janeiro que vai ajudar lá. Eu acho ótimo ter um comitê, acho espetacular, me congratulo com você. Agora, vou te dizer o seguinte, você precisa propagar isso. Eu vou dizer por quê. Você precisa da imprensa. A minha grande decepção nesses meus anos de presidência dessas duas entidades foi a falta de divulgação de assuntos de interesse da nação brasileira. Eu só tive eco, vou ter que confessar isso, e vão me dizer que eu sou de esquerda, que eu sou comunista, porque se você criticar o sistema implantado, você é comunista. Eu só tive ecos no chamado TV 247, que também dizem que é de esquerda. Porque tudo quando você trata do interesse da nação brasileira, o interesse do povo brasileiro, notadamente dos menos favorecidos, porque quando escorrega um talude, é o cara que mora no morro. E o granfino que mora no morro tem uma casa completamente estabilizada. Ele tem dinheiro para fazer cortinas de estabilização, fundações profundas lá na rocha, mãe. Agora o pobre não, coitado. É uma casinha de madeira em cima do terreno, e ele corta o terreno para botar a casa. Em cima do matacão, né? Em cima do matacão ou em cima da areia que vai se mover. Se você fizer um estudo, aquela terra sobre a qual ele se instalou a sua madeira, ela está previsto na análise de estabilidade do talude que você pode fazer, que ela vai rolar, quer dizer, não vai ser novidade nenhuma. E mais ainda, ele corta o talude para expandir a casa dele. Quando casa o filho também não tem dinheiro para ter onde morar, porque não tem um plano habitacional brasileiro. Então o cara vai e aumenta a casa dele. Como o terreno é pequenininho e atrás é um morro, ele corta o morro. É como se ele estivesse cortando um dos 4 pés de uma cadeira. Então ele aumenta a instabilidade do talude, coitado. Não é por maldade, mas por ignorância. Então, quando ocorre. Ele é vítima. Quando ocorre esse problema, você atinge o menos favorecido. Então, se você lutar pelo interesse do povo brasileiro, você vai lutar também pelo menos favorecido. Outro problema, além do escorregamento de terra, as águas provocam alagamentos em regiões baixas. Quem mora em região baixa é o terreno onde o rico não mora, porque sabe que aquilo vai alagar. E aí mora lá o pobre.
Estou falando de uma maneira genérica. Então, sim. E aqui, Francis, você falou muito bem, nós aqui não temos partido político. Nós nos movemos por projetos. Claro. Hoje, um dos projetos importantes é ajudar a esse pronto restabelecimento para os gaúchos. Então... Isso, mas o que eu estou dizendo aqui, que eu não quero perder isso, eu estou dizendo aqui, para ajudar o Brasil, você tem que ajudar o Brasil a instalar uma indústria, restabelecer o sistema industrial, etc., aumentar empregos para o pobre, é verdade. E atender o pobre. O pobre não tem problema de habitação. O Brasil não tem programa de saneamento básico. Muita gente adoece na área que precisa ser saneada e é barato fazer o saneamento básico. Mas as pessoas, os políticos não se interessam em gastar dinheiro em saneamento porque é enterrado. Eleitoralmente não interessa a ele. Para ele é pintar o viaduto, é interessante. O cara está vendo, o prefeito está pintando o viaduto. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Eu sei, porque mas a gente só vai se desenvolver. A gente não tem poder. Compartilhar informação. Eu sei. Mas o que eu estou insistindo aqui é que nós não temos poder. E o jornal não manda. Você convida, eu convidava no Clube de Engenharia representantes dos jornais e eu não tinha atenção, à exceção do jornal que fechou, que é o Jornal do Comércio, que era de um notável pessoa aqui também da Associação Comercial. Tudo que eu mandava, ele publicava. Eu mandava às vezes de manhã. Na publicação do dia seguinte, eu não entrava na fila de meses para publicar. Então, eu só quero chamar a atenção para quem tá falando que vai formalizar um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tem que ter um divulgador das conclusões que ali chegam. Senão a gente sai daqui com a solução traçada, como esse programa aqui. Isso vai para quem? Como? Francis, a gente vai dar divulgação aqui. É lógico, a gente precisa de muito mais. Esse aqui é um grãozinho de areia, mas é a parte. Sabe aquela história, Francis? Aqui é o meu raio de influência, eu consigo colaborar. E aí a gente precisa de você para trazer essas informações, assim como a Fabiana Bentes, assim como vários outros pares que têm participado do nosso Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio, para que a gente consiga mudar essa realidade. Eu costumo dizer, nós somos poucos, mas temos uma vontade de transformar muito grande, uma capacidade intelectual e profissional extraordinária. Extraordinária, sua capacidade é incontestável. Então, vem para cá, se você pensa assim como o Francis está colocando, vem para cá, porque é assim que nós pensamos. Nós precisamos ajudar o Brasil a crescer. E usar essa plataforma do Rio de Janeiro, que é uma caixa de ressonância do Brasil, nós queremos olhar para fora e olhar também mais para o Rio de Janeiro, que isso é uma falha que a gente tem, né? A gente olha pouco para o nosso quintal e olha mais para fora. Nós queremos continuar olhando para fora como nós sempre olhamos, mas cuidar do nosso quintal um pouquinho melhor do que nós tínhamos cuidado até então. Então, Francis, vamos lá, a gente precisa criar essa divulgação, estamos nesse empenho e vamos juntar, fazer esse comitê de crise aí. Tô vamos pronto. que vamos. É só me chamar. Eu vou, continuando essas diretrizes para a reconstrução do Rio Grande do Sul, eu estou utilizando praticamente um trabalho feito pelo ex-presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, que eu assino embaixo disso e faço questão de dizer que eu estou divulgando o trabalho de um companheiro meu. Não me interessa mudar isso, porque para mim está perfeito, eu assino embaixo. Ele estabelece aqui como proceder o diagnóstico das necessidades. Então, tem duas etapas. Primeiro, proceder ao levantamento das necessidades do Estado no tocante a, primeiro, escolas, hospitais, delegacias e outras instalações de uso público.
Segundo, infraestrutura viária, que também é necessária e tem urgência. Controle de cheias, também é fundamental. Telecomunicações. E o Estado deverá também, através de agências reguladoras de concessionárias de serviços públicos, solicitar diagnósticos através de suas respectivas necessidades. E 2, proceder a levantamento das necessidades de cada município atingido no tocante a habitações, escolas, postos de saúde, delegacias e outras instalações de uso público. Infraestrutura viária, novamente, os 3 itens que eu citei acima. Saneamentos, ETAs, ETEs, redes de saneamento, redes de distribuição de energia elétrica, telecomunicações. E aí, então, feito o diagnóstico, você precisa ter um diagnóstico, igual o médico. O médico, antes de tudo, ele diagnostica. E aí, depois, ele faz um planejamento da atividade. O que você vai fazer Quais primeiro? são os caminhos da solução? Os caminhos da solução. Ele não vai lá saindo para operar o seu coração. Ele vai ver se é necessário te dar um remédio, ou em vez do remédio, fazer aquele troço que vai pela veia, como é que se chama? Cateterismo. Cateterismo. Ou então fazer um infarto. Não é direto você deitar ali e operar o cara. A não ser que o caso indique isso, mas tem que fazer um estudo. Então, eu acho que, dentro desse item de diretrizes para a construção do Rio Grande do Sul, essas eu acho que são as diretrizes que eu ouso rabiscar. E foram propostas pelo Pedro Celestino, que é um homem extremamente experimentado. Ele fez uma empresa de engenharia durante muitas décadas, que foi considerada uma grande projetista nacional. Agora, vamos para o passado, né? Esses problemas, é claro que nós tivemos agora no Rio Grande do Sul um problema natural gigantesco, uma surpresa com relação a isso. Mas uma surpresa com relação ao tamanho, mas que a chuva chove. É isso que eu ia dizer, com relação ao tamanho. Mas eu fui presidente interino do CREA. E nessa ocasião eu fiz um trabalho que se intitula Prevenção versus Mitigação da Catástrofe. O que eu quis dizer com esse título? Eu quis dizer que se você fizer prevenção, você gasta de 2 a 5% do que você vai gastar na mitigação. E se você fizer a prevenção, você evita que o acidente venha a ocorrer. Você, além de gastar menos dinheiro, que a mitigação custa 90 vezes mais, você evita a morte e evita a perda de patrimônio de quem? Do menos favorecido. Aquele cara que mora na favela, aquele cara que mora na Baixada e tem as suas casas alagadas. Eu faço um exercício aqui que, se você olhar todo esse ecossistema, todo o cenário um pouco mais expandido e somar a esse custo, o custo médico, o custo da quebra de produção numa determinada organização, o custo do sistema não funcionando, dos serviços públicos, talvez esse 2 vire 0,5%, né? Talvez esse 2 vire 0,5%. Porque o que é esse tratamento prévio? É cuidar das águas. E você cuida das águas com drenagem superficial e drenagem profunda, que custa baratíssimo. Drenagem é a coisa mais barata que tem. 2, plantação de vegetação sobre as encostas. Por quê? Porque a água não penetra tão intensamente se você tiver vegetação. Primeiro, a erosão do pingo d'água é arrefecida pela vegetação. E segundo, nem tanta água penetra, porque ela bate ali e corre em cima daquele tapete de capim. Então isso custa barato, a vegetação custa barato. E terceira coisa que também custa barato é, quando for possível, você pode mudar
A inclinação. A inclinação. Você pode baixar a inclinação do morro. Nem sempre você pode, porque às vezes você come em cima, ou você mexe embaixo, ocupa embaixo, ou corta em cima, ou aumenta a ocupação de baixo. Mas tem ocasiões que você pode. E isso um trator faz, são horas de trabalho de um trator. Então é solução muito barata, porque basicamente é isso que você faz. Eu, como professor de engenharia, eu ensino que existem 2 tipos de tratamento. O tratamento passivo, que é isso, e o tratamento ativo, é quando a encosta já é instável. Aí você tem que fazer obras de estabilização, certo? Então, na maioria dos casos, a prevenção indica poucas obras de estabilização e muitas obras de drenagem e de proteção superficial, que é através de vegetação. Essa minha palestra, eu transformei isso num artigo e numa palestra. Esse artigo foi publicado, até um artigo grande, foi publicado no 247, desculpe citar novamente. Se eu tivesse mandado para um jornal de grande circulação, se não fosse recusado, estaria na fila para ser publicado. Então, o título que eles deram ao título que eu dei foi a indispensável prevenção de catástrofes. Quer dizer, isso foi publicado, não foi agora, né? Esse artigo é capaz de já ter 1 ano. E esse prevenção versus mitigação de catástrofes, o presidente do CREA, que eu fui presidente interino, quando ele reassumiu, ele me mandou para fazer essa palestra pelo Brasil afora. Eu fui a Recife, além do Rio de Janeiro, eu fui a Recife, fui a São Paulo, mandada pela própria Academia Nacional de Engenharia, para levar isso na USP, Universidade de São Paulo. Eu fui a Brasília, eu fui a Santa Catarina, eu fui ao Paraná e fui também ao Rio Grande do Sul. Além disso, o presidente me levou numa reunião do Conselho de Presidentes do Sistema Confea-CREA, aonde comparecem os presidentes de todos os CREAs de todos os estados da federação, os 27 estados mais o Distrito Federal. Eu fiz essa palestra e eles me recomendaram que essa palestra fosse levada a todos os estados da federação. E me convidaram para fazer... Eles têm uma reunião anual onde comparecem cerca de 3.000 a 5.000 engenheiros do Brasil inteiro, chama-se SOEA. Então eu fui na SOEA em Alagoas e fiz essa palestra lá para o auditório desses milhares de engenheiros. Sabe o que aconteceu? Nada. Então vamos fazer diferente, absolutamente nada. Se a gente quer resultado diferente, a nossa grande dificuldade é encontrar qual é essa forma nova. A gente tem que parar de bater naquela tecla do piano que está desconectada e bater em outra. Não que você tenha feito errado, não é isso. A gente só precisa encontrar a forma que vai trazer resultado para o que a gente entende, a forma que vai ajudar a salvar vidas ou prevenir as vidas, gerar qualidade de vida para as pessoas. E a minha sugestão é a seguinte: nessa força-tarefa, nesse grupo de trabalho, que a gente consiga estruturar a forma de gerar projetos de lei para os municípios. A gente está falando agora numa eleição que vai olhar para vereadores, câmaras municipais no Brasil todo e prefeituras, executivo e legislativo dos municípios. Eles têm que nos entender como, e para isso nós precisamos nos preparar mais, por isso que a gente precisa que você venha para cá se junte a esse time e traga as suas ideias, as suas expertises, para que os vereadores entendam: nossa, eu acho que tem um problema, nossa, eu gostaria de criar uma condição para as pessoas morarem lá na localidade que eu nasci. O Francis, o grupo de trabalho, funciona a gente expandir, criar um condomínio, porque a área lá é assim. Aí o Francis vai dizer: opa, peraí, isso tem uma encosta, isso aqui vira um rio natural quando desce a água
que cair nessa determinada encosta, isso aqui vai virar um rio. Então, ali não construa. Puxa vida, mas a área é excelente. Mas vai dar ruim. Então, quais são as leis? Porque eu acho que é aí que para. Tem horas, Francis, que você pregar para convertido, conversar com o engenheiro, você vai ter a plateia de 3.500, 4.000, 5.000 aplaudindo, entendendo, mas ainda nenhum deles Chefe, entendendo deixa eu lhe interromper. Como fazer isso acontecer. Nesses encontros aqui no Rio de Janeiro, nós convidamos a Câmara Estadual, certo? E tivemos a ousadia de fazer numa segunda-feira, que é dia que os federais estão por aqui, convidamos os federais também. Sabe quantos compareceram? Nenhum. Então, nesse meu trabalho, eu proponho o seguinte: nós não tínhamos aqui no Brasil um DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, nós não tínhamos um DNOS, que nem funcionou lá em Porto Alegre, departamento, temos ainda, o DNOS tem, mas não funciona mais. Eu propus um Departamento Nacional de Prevenção e Mitigação de Catástrofes, certo? Esse movimento estaria ligado à Secretaria de SEI da Presidência da República, Secretaria de Assuntos Especiais, CEE, a sigla direitinha não estou me lembrando. Essa Secretaria da Presidência da República seria a presidência desse Departamento Nacional. E esse Departamento Nacional tinha diretorias regionais, não estaduais. Regionais para o Centro-Norte, Centro-Sul, Norte e etc. Essa proposta foi a que eu fiz, criar um elemento desse. Então, a turma não esposou essa minha ideia. Porque tem o Departamento de Defesa, né, a Secretaria de Defesa, que ajuda. Ajuda se a verba que ele tem for suficiente para isso. Então, quando tem um escorregamento no município A, ou B, ou C, botam a culpa, esses jornais botam a culpa em quem? No prefeito. Agora, o prefeito não tem verba de arrecadação dele para ter uma equipe técnica lá dentro. E também não tem dinheiro para fazer nem os estudos preventivos, porque não tem dinheiro nenhum. Não tem dinheiro sobrando, só nas grandes prefeituras. É verdade, me lembra o Miguel Pereira, que está lá e o cara não tem dinheiro para fazer e não tem técnico também para estudar. Então, se um departamento nacional existisse, o prefeito fazia uma solicitação a fazer esse tipo de trabalho. No governo do Leonel Brizola, quando ele se afastou para se candidatar, o advogado Nilo Batista era o vice-governador e assumiu e fez um trabalho que ia se estender pelo Rio de Janeiro, mas nenhum prefeito continuou isso, que é empresas especializadas e universidades, porque você tem que educar também o cara que mora na favela para manter a estabilidade, senão o cara rouba a canaleta para fazer um vaso de flores na casa dele, se ele não tiver sido organizado por isso. Então, o Estado nomeou 4 ou 5 ou 6, não me lembro agora, zonas de perigo para fazer análise de risco prévio e sistema de educação aos seus funcionários. Foi um sucesso. Gastou muito pouco dinheiro com isso. E depois que terminou o mandato do Nilo Batista, ninguém mais fez esse tipo de... Ô Francis, vamos ancorar isso de repente numa entidade como a associação comercial. A gente precisa pensar de que forma, quais são as ações diferentes das que fizemos para que a gente tenha resultado diferente. Então, você novamente que está assistindo a gente, vem para cá com as suas ideias, comenta no chat lá do vídeo como que você pode colaborar, como é que você entende que isso pode ser diferente para que a gente tenha resultado. Não dá, para nós continuarmos sofrendo, porque Petrópolis continua no risco,
Teresópolis continua no risco, Friburgo continua no risco. Como que a gente muda isso? Então, eu acho que precisa de algum organismo, ou federal, ou municipal, ou estadual, ou privado, olhando por isso, para que ações possam ser feitas preventivamente. Organiza esse evento. Eu proponho ser feito pela academia, com apoio feito pela academia, feito pela Associação Comercial, com apoio da Academia Nacional de Engenharia e com apoio do Clube de Engenharia. E me disponho a gente começar com um seminário, onde eu faria essa minha proposta que a gente andou por aí, atualizada, e antes dessa proposta eu convidaria o Pedro Celestino para fazer o relato que eu tentei mostrar aqui antes. E a gente convida o povo, não convida só os sócios, convida todo mundo. Convidar todo mundo. E se o auditório daqui não for suficiente, porque é o menor, o Clube de Engenharia tem também um auditório no 25º andar, onde a gente bota 450 pessoas. Ótimo. Nós já lotamos isso. Ótimo. O que a gente precisa fazer é mudar essa realidade. Sem sombra de dúvidas. E olha, duas coisas que já está terminando o horário, que é importante dizer. A gente... Quando houve escorregamento de Petrópolis, o governo federal mandou dinheiro para Petrópolis. Eu tenho uma empresa especializada, tenho amigos que são concorrentes meus, que eu conheço de longa data. Nenhum de nós foi convidado para apresentar a proposta de preço. O serviço foi concedido em regime de urgência a uma empresa transportadora de materiais, uma empresa de caminhões, tratores, que aluga veículos. Essa empresa foi contratada em regime de urgência para fazer estudos, projetos e obras de estabilização. Deixa eu te perguntar uma coisa, Francis. Isso me espanta. Vocês não serem, porque assim como você no seu segmento conhece o seu ecossistema, eu conheço, presidi o Conselho Nacional de Climatização e Eficiência Energética, a gente conhece o nosso ecossistema, e não ser convidado minimamente é preocupante. Essa empresa aconteceu alguma coisa? Petrópolis criou condições para melhorar ou mitigar? Eu não fui lá, não fez para melhorar antes, mas eu estou dizendo, ela foi contratada para mitigar a catástrofe. Eu acho que devia se apurar o que Petrópolis fez com o dinheiro que ela recebeu. Aqui no município do Rio de Janeiro, nós temos uma entidade que é um exemplo. No Rio de Janeiro ocorriam escorregamentos que liquidou até bairros da cidade do Rio de Janeiro, quando eu era jovem, você nem era nascido. A Fundação GeoRio hoje tem um projeto de prevenção de expensões dele, que o número de acidentes de escorregamentos fatais não tem ocorrido, porque a dotação de verba feita pelo prefeito é para fazer justamente o que eu preconizo. São esses estudos, tratamento passivo das encostas. Mas, por outro lado, as favelas continuam crescendo absurdamente, o que me causa estranheza, ou mesmo sem ser conhecedor, me faz pensar no risco. Não tem problema operacional, não tem problema habitacional, não tem programa de trabalho. Nós passamos aí, no governo passado, nós passamos 4 anos, e mais um desse governo, sem obras. O meu comentário até não é nem necessariamente o crescimento da favela por uma questão de sobrevivência das pessoas que precisam, evidente, como você está dizendo, não existe um programa que seja adequado, mas não é por conta das pessoas, não. É por conta do poder público cuidar para que essas pessoas não precisem subir um pedaço gigantesco da comunidade para poder todo dia dormir debaixo de um teto. Nós temos área para isso, agora alguém tem que construir. Mas o desmatamento
na maior floresta urbana do mundo, continua acontecendo de forma voraz. E nós estamos preocupados com a Amazônia. Precisamos nos preocupar com a maior floresta urbana do mundo, que é o maciço da Pedra Branca, e a segunda, né, que é a Floresta da Tijuca, com as ocupações irregulares. Essas pessoas precisam ter condição de moradia segura. Francis, indo para as considerações finais, que nós já falamos bastante agora, e esse assunto não se esgota por aqui, mas considerações finais. Bom, eu acho que a sua ideia é boa, criar um evento, né, para tentar a luta de criar um órgão federal que subsidie técnica e financeiramente os municípios do Brasil inteiro, de áreas baixas e de áreas encostas, áreas montanhosas. Eu acho que eu estou pronto a ajudar, se você achar que eu posso ajudar, a organizar um novo encontro desse. Então, ótimo. E a proposta, Francis, é para além desse grande seminário, que eu acho que é importante para sintonizar as mentes, mas sim começar com um grupo de trabalho, começar com um movimento para dali ser criado isso, e eu acho que a gente precisa do ministro de Infraestrutura conosco nesse kickoff. Tá ótimo. Concordo. Então, vamos caminhar nesse sentido. Você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para que você receba informações sobre novos vídeos e vamos cuidar para que esse cenário mude e não aconteçam mais problemas como aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Então, vem com a gente.